Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de teoria aplicada à prática de direito constitucional e neste bloco nós vamos conversar sobre controle de constitucionalidade, sobre as ações de controle concentrado, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de controle, como é que se faz controle, quem é que pode fazer, o que significa isso. E sem mais delongas, a gente vai para a nossa questão número 1. Pode jogar na tela. Questão número 1. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A. Partido político sem representação no Congresso Nacional. B. Os conselhos federais de órgãos de classe profissional. C. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional. D. A mesa da Câmara dos Deputados. É o Procurador-Geral de Justiça. Eu vou trabalhar a questão número 1 junto com a questão número 2. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, a comprovação da relação de pertinência temática em ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade não é exigida para a. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. B. Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. C. Entidades de classe de âmbito nacional. E D. Confederações sindicais. Pode voltar para mim. Pessoal, eu vou trabalhar as questões número 1 e 2 de forma conjunta porque elas falam sobre legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado. Mas antes da gente adentrar nesse tema especificamente, vamos fazer uma breve revisão a respeito do tema controle de constitucionalidade. A gente sabe que fazer controle de constitucionalidade significa aferir, significa comparar, confrontar uma lei ou um ato normativo em relação à Constituição e verificar se ele está em compatibilidade com ela. A nossa Constituição, ela é a norma hierarquicamente superior do nosso ordenamento jurídico. Então, naquela pirâmide de Kelsen, a gente sabe que a Constituição ocupa o topo. E as outras leis e atos normativos que são hierarquicamente inferiores à nossa Constituição devem concordar com ela. Então, quando a gente faz controle de constitucionalidade, a gente faz nada mais, nada menos do que aferir se aquela lei ou se aquele ato normativo está em compatibilidade, está em harmonia com a nossa Constituição. Se ela respeita a Constituição, se aquela lei ou se aquele ato normativo a respeita. E se não estiver, a gente tem aí algumas sanções, jurídicas, algumas consequências jurídicas previstas para aquela lei ou para aquele ato normativo que não estão em conformidade com a nossa Constituição. E em relação aos pressupostos para a realização de controle de constitucionalidade, pode jogar na tela. O que a gente precisa? De uma Constituição escrita e rígida, do reconhecimento da Constituição como norma hierarquicamente superior, a estipulação de uma relação de parametricidade entre as leis e os atos e a Constituição, e o estabelecimento de uma consequência jurídica para violação a essa parametricidade. Pode voltar para mim. A Constituição precisa ser escrita e rígida no geral, porque isso significa que, sendo uma Constituição rígida, a gente falou disso nos blocos passados, nós precisamos de procedimentos solenes para a sua modificação, para a sua alteração. E isso quer dizer que a Constituição não é alterada assim como a legislação infraconstitucional e que, portanto, ela tem uma força maior. Ela se coloca ali como norma hierarquicamente superior e ela tem uma força normativa maior e ela precisa de procedimentos solenes para ser alterado, portanto, ela não tem o mesmo, digamos, status que as outras leis em termos de rigidez. Ela precisa, como nós vimos aqui, ser a norma hierarquicamente superior. A gente precisa estabelecer essa relação de parametricidade. Eu observo aquela lei ou aquele ato normativo tendo como parâmetro a Constituição e o estabelecimento de uma consequência jurídica. No nosso caso, a gente vai ver mais à frente que a gente estabelece para as normas, para as leis e para os atos normativos que não estão em compatibilidade com a Constituição,
a consequência de nulidade, que afeta a validade daquela norma. Ela deixa de valer no nosso ordenamento jurídico. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações do controle de constitucionalidade. Pode jogar na tela. Em relação à natureza do órgão que realiza controle, a gente pode classificar o controle como um controle político, como um controle judicial e como um controle misto. Político, quando a gente tem órgãos políticos realizando o controle de constitucionalidade, judicial, quando é o poder judiciário, e misto, quando a gente tem uma mistura dos dois. Geralmente, algumas normas ficam com o controle político e outras com o controle judicial, ou então estabelece-se a concomitância entre os dois. Quanto ao número de órgãos competentes, nós temos um controle concentrado, o controle difuso e um controle misto. Controle concentrado é aquele que é realizado por um órgão de cúpula. No nosso caso aqui no Brasil, esse órgão de cúpula é o STF. No controle difuso, nós temos todos os juízes e tribunais realizando o controle de constitucionalidade. Então, qualquer juiz ou tribunal pode realizar esse controle de constitucionalidade. E o misto é a coexistência entre ambos. Em relação ao momento do controle, nós podemos falar em um controle de constitucionalidade preventivo e um controle repressivo. Volta para mim. O controle preventivo, ele acontece quando a gente tem controle de constitucionalidade feito antes mesmo daquela lei ou daquele ato normativo entrar em vigor no ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Antes mesmo da entrada em vigor, nota-se ali a existência de uma inconstitucionalidade e a gente barra, de certa forma, aquela lei, aquele ato normativo de entrar em vigor no ordenamento jurídico já maculado, já com algum vício. A gente utiliza essa forma de controle, por exemplo, para propostas de emenda à Constituição ou para projetos de lei que tenham algum vício. Então, no iter do processo legislativo, a gente realiza esse controle e breca, né? A gente freia e impede que essa lei ou que esse ato normativo ou que esse dispositivo, que essa norma entre em vigor no nosso ordenamento jurídico. Já o controle repressivo, como o próprio nome sugere, é aquele que é realizado a posteriori. Ele é realizado no momento posterior, quando essa lei ou esse ato normativo, a norma, já entrou em vigor no ordenamento jurídico. Ela passou pelo processo legislativo todo, ninguém notou, não se observou aquela inconstitucionalidade, e depois alguém suscita, alguém argui aquela inconstitucionalidade no momento posterior, quando ela já está em vigor aí, produzindo seus efeitos no nosso ordenamento jurídico. Agora, quanto à finalidade, a gente pode classificar em controle de forma concreta e controle abstrato. O controle concreto é aquele que é arguido de forma incidental. Volta para mim. Controle concreto, a inconstitucionalidade é arguída apenas de forma incidental, ou seja, eu tenho ali a discussão de um caso concreto, eu tenho uma situação fática que é levada a conhecimento, vamos supor, do Poder Judiciário, e aí, quando a gente está falando de um controle judicial, nesse controle, o que acontece? Eu tenho um caso concreto, mas para a solução daquela controvérsia, eu arguo incidentalmente como uma prejudicial de mérito a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo que tem a ver com o meu caso. Então, eu não estou discutindo exclusivamente a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, mas aquela discussão é importante porque eu vou utilizar essa lei ou esse ato normativo para resolver a questão central do meu processo. Então, essa arguição é feita de forma incidental, é feita aí como uma prejudicial, para depois se passar para a resolução do mérito. Então, se a lei for considerada inconstitucional, eu a afasto e não a aplico no caso concreto. Então, esse é o controle tido como concreto, que a gente classifica como concreto. Já o controle abstrato, ele é feito exclusivamente para defender a ordem constitucional, para defender fazer uma defesa objetiva da nossa Constituição. Ou seja,
eu não tenho ali um caso concreto. Eu parto de uma situação abstrata, eu questiono a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma determinada lei ou de um ato normativo abstratamente. E eu levo como questão central do meu processo essa inconstitucionalidade ou constitucionalidade para ser discutida. Então, aí a gente tem um processo de cunho objetivo, ao contrário do que acontece no controle concreto, em que a gente tem um processo subjetivo. Temos partes. No controle abstrato, a gente não fala em partes propriamente ditas, não tem uma lide, né? Não tem uma discussão entre autor versus réu. O controle abstrato ele é feito aí arguindo-se a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade como a única discussão do processo. Ok? Tranquila essa diferença? E agora a gente tem que lembrar um pouco aí, relembrar a respeito das ações de controle concentrado. Ações de controle concentrado. Controle concentrado é aquele que é realizado por um órgão de cúpula. No nosso caso, é o STF, que é guardião da Constituição, guardião da ordem constitucional. Quando é que a gente faz controle concentrado aqui no Brasil? A gente tem determinadas ações de controle concentrado em que a gente vai discutir abstratamente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos e a gente vai levar essas questões a conhecimento do STF. Joga na tela, por favor. Nós temos, então, como ações de controle concentrado a ação direta de inconstitucionalidade, que é regulamentada pela Lei 9868 de 99. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, também regulamentada pela Lei 9868 de 99. Aqui a gente fala em ADI, perdão. Ação direta de inconstitucionalidade. E aqui a gente fala em ADC, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a chamada ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, que é regulamentada pela Lei 9882 de 99. Volta para mim. A nossa questão, ela está perguntando sobre legitimados, as nossas questões, na verdade, né? A questão 1 e a questão 2. Ela está perguntando sobre legitimação, quem é legitimado ativo para a propositura da ADI e da ADC. Os legitimados, tanto da ADI quanto da ADC, são os mesmos. O que é a legitimação ativa? São aquelas pessoas que podem propor a ADI e a ADC. Quem é que vai poder questionar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo perante o Supremo Tribunal Federal por meio dessas duas ações de controle concentrado? A gente acha esse rol de legitimados ativos no artigo 103 da nossa Constituição. E é ele que a gente vai visitar agora. Nós vamos no artigo 103 da nossa Constituição. E temos aqui: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. E nós temos esse rol: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Volta para mim. Nós temos, então, aqui esse rol de legitimados ativos. Então, são essas figuras, são essas pessoas que podem propor a ADI e a ADC. Lembrando que na Lei 9868 de 99, nós também temos alguns rols, tanto dos legitimados ativos para a propositura da ADI quanto para a ADC. Só que o rol da ADC ele é enxuto, ele é menor. Mas a gente utiliza o rol do artigo 103 da Constituição, porque nós tivemos uma alteração pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que estendeu, alargou esse rol, então a gente se vale dele quando a gente fala em legitimado ativo, seja para a ADI ou seja para a ADC, correto? Agora, um outro detalhe que é importante a gente relembrar é o seguinte: a gente tem alguns legitimados que são considerados legitimados universais e outros legitimados que são considerados legitimados especiais.
que esses legitimados especiais eles precisam demonstrar? A pertinência temática. Eles têm que demonstrar que o assunto discutido ali naquela ação, ou seja, o assunto questionado, a lei ou o ato normativo questionado, ele tem que ter a ver com as suas atribuições institucionais. Então, ele não pode propor ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade para qualquer assunto. A lei ou o ato normativo questionado tem que ter a ver com as suas atribuições funcionais, com as suas atribuições institucionais, com aquilo que ele lida, vamos dizer assim. E quem são esses legitimados especiais? São os legitimados dos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103 da Constituição. Para lembrar, 4 mais 5 dá 9. Então, para a gente guardar aí os legitimados especiais, são os dos incisos 4, 5 e 9. Quem são eles? Vamos voltar na nossa Constituição. No inciso 4, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No inciso 5, o governador de estado ou do Distrito Federal. E no inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, essas pessoas, pode voltar para mim, essas pessoas, essas figuras terão que demonstrar que a ação ADI ou ADC tem relação com as suas atribuições institucionais, com aquilo com o qual elas lidam aí nas suas atribuições, na sua vida cotidiana. Os outros, os demais, eles são legitimados universais. Independentemente do assunto tratado na lei ou no ato normativo que está sendo discutido, eles podem propor a ação. Não é tão interessante decorá-los porque o número é maior. Então, se a gente sabe que esses 3, do inciso 4, do inciso 5 e do inciso 9, são legitimados especiais, a gente vai por eliminação em relação aos demais. Agora, a gente retorna nas nossas questões para a gente verificar quais são as alternativas corretas. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente tem que saber quem é legitimado ativo para a propositura de acordo com o artigo 103 da nossa Constituição. Então, nós estamos procurando os legitimados ativos. Partido político sem representação no Congresso Nacional. Incorreto, pessoal. Partido político, ele precisa estar relacionado, ele precisa ter representação no Congresso Nacional. Uma informação importante, pode trazer para mim? Uma informação importante a respeito de partido político é o seguinte: o partido, ele precisa ter representação no Congresso Nacional. Ou seja, ele tem que ter eleito pelo menos um deputado ou um senador. Tanto faz, ou um ou outro, mas ele precisa ter algum representante eleito no Congresso Nacional. Essa representação no Congresso Nacional, ela é aferida no momento da propositura da ação. Se depois, no curso da ADI ou da ADC, o partido perde a representação no Congresso Nacional, não tem problema. Essa representação é aferida no momento da propositura. E outra coisa, entende-se, a jurisprudência exige que o partido esteja representado no processo pelo seu órgão de direção nacional. Então, não pode, por exemplo, vamos supor um partido político, que vou chamar ele de PX, Partido X. O Partido X não pode o órgão regional, o órgão estadual do Partido X, ajuizar uma ADI ou uma ADC. Precisa ser o órgão nacional do Partido X a fazer isso. Então, essa alternativa A está equivocada. B. Os conselhos, pode jogar na tela. Os conselhos federais de órgão de classe profissional. Se a gente retorna aqui ao artigo 103 da nossa Constituição, a gente percebe que é só o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, essa alternativa está errada. Aqui é apenas o Conselho Federal da OAB. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional. Confederação sindical e entidade de classe até pode, mas tem que ser de âmbito nacional, de acordo com o inciso 9. Então, essa alternativa está equivocada. Aqui precisaria ser em âmbito nacional. A mesa da Câmara dos Deputados. Bom,
a mesa da Câmara dos Deputados é um legitimado ativo de acordo com o artigo 103, inciso 3º da nossa Constituição. Então, essa é a nossa resposta correta. O Procurador-Geral de Justiça não, porque o legitimado aqui é o PGR, o Procurador-Geral da República. Olha aqui, o Procurador-Geral da República no inciso 6. Então, por isso, essa também não era a alternativa correta. Nossa resposta aqui seria a letra D. E a questão número 2, ela quer saber da gente em relação a quem não é exigida a demonstração de pertinência temática. Nós vimos que exige-se a demonstração de pertinência temática. Então, vamos lá. Exige-se a demonstração de pertinência temática para aqueles legitimados que estão previstos no artigo 103 da Constituição, em quais incisos? 4, inciso 5 e inciso 9. Vamos retornar à Constituição. No inciso 4, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. Então, nós temos mesa da Assembleia ou Câmara do DF. No inciso 5, nós temos o governador de estado ou do Distrito Federal. Então, para ele também é exigida a demonstração de pertinência temática. E no inciso 9, nós temos confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional. Ou entidade de classe. O que a nossa questão está perguntando? Para quem não é exigida. Então, a gente tem que procurar alguma alternativa que esteja fora dessas hipóteses aqui. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Achamos. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não é exigida. Ele está previsto no artigo 103, inciso 7º da Constituição. Olha aqui. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para ele, não é exigida a demonstração de pertinência temática. E é a nossa resposta. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. Está no inciso 4, então é exigida. Entidades de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional é o nosso inciso 9. Confederações sindicais também está previsto no inciso 9. Então, não se exige a demonstração de pertinência temática para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora a gente passa para a nossa questão de número 3. Segundo José Afonso da Silva, o controle de constitucionalidade tem por objetivo estabelecer tecnicamente a supremacia da Constituição frente ao ordenamento jurídico do Estado. Para tanto, no Brasil foi adotada a seguinte forma de controle: A. Político, no qual a verificação de inconstitucionalidade é entregue a órgãos determinados de natureza política. B. Jurisdicional, no qual prevalece a faculdade que a Constituição outorga ao Poder Judiciário de declarar a inconstitucionalidade de lei ou de outros atos normativos. C. Misto, no qual certas categorias de lei são submetidas ao controle político e outras são submetidas ao controle jurisdicional. D. Concentrado, no qual o Supremo Tribunal Federal, no papel de Corte Constitucional, declara ou não a inconstitucionalidade de uma lei. Volta para mim. Aqui a gente está falando sobre quais são os tipos de controle de constitucionalidade que a gente adota no Brasil. Nós vimos anteriormente a respeito da classificação que a gente pode classificar em relação a quem faz o controle, se for órgão judicial, como que é esse controle, quanto ao número de órgãos, como que esse controle é feito, em relação à finalidade. Vamos voltar aqui às alternativas para a gente avaliar. Controle político. No nosso ordenamento jurídico, aqui no Brasil, o controle político ele se contrasta com o controle jurisdicional. Vem para mim. Quando a gente faz controle político,
significa que órgãos políticos é que vão aferir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinadas leis, de determinados atos normativos. Quando a gente faz controle jurisdicional ou judicial, isso se é reservado ao Poder Judiciário. No caso do Brasil, em regra, a gente adota o controle judicial. O controle judicial, seja ele difuso ou seja ele concentrado. A regra no Brasil é o controle judicial. Então, juízes e tribunais são aí competentes para declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, reconhecer inconstitucionalidades, declarar constitucionalidade de leis e de atos normativos, seja de forma concentrada, quando o STF, como órgão de cúpula, analisa ali de forma abstrata a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, ou seja, de forma difusa, quando quaisquer juízes ou tribunais podem fazer isso de maneira incidental. Agora, o controle, isso não significa dizer que o controle no Brasil é exclusivamente jurisdicional. Porque nós temos tanto o poder legislativo quanto o poder executivo realizando formas de controle de constitucionalidade. Joga na tela. Quando, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, chamadas CGJs, elas analisam a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo e não deixa passar aquilo para ser votado, ela faz um controle, uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade. Quando o Poder Legislativo rejeita medidas provisórias, ele está fazendo um controle repressivo, se ele entende que essa rejeição é baseada na inconstitucionalidade dessa medida provisória. E o Poder Executivo, quando o presidente da República faz um veto jurídico, ele está realizando uma espécie de controle preventivo. E quando o presidente deixa de aplicar uma lei porque ele considera inconstitucional, ele está realizando uma espécie de controle repressivo. Volta para mim. Então, no nosso ordenamento jurídico, a regra é o controle jurisdicional. Mas isso não significa que só se faça controle jurisdicional aqui. Nós temos todos os poderes realizando todos os tipos de controle. Então, retornando à nossa questão, nós vamos analisar agora as alternativas. No Brasil, foi adotada a seguinte forma de controle. Se aqui não fala de exceção, a gente pensa na regra. Então, aqui nós estamos procurando a regra. Se as alternativas não vão trazer nenhuma especificidade, vamos pela regra. Controle político, no qual a verificação de inconstitucionalidade é entregue a determinados órgãos de natureza política, nós vimos que essa não é a regra aqui no Brasil. Controle jurisdicional, no qual prevalece a faculdade que a Constituição outorga ao Poder Judiciário de declarar a inconstitucionalidade de lei ou de outros atos normativos? Sim, essa é justamente a nossa regra. Controle misto, no qual certas categorias de lei são submetidas ao controle político e outras são submetidas ao controle jurisdicional? Não. Um detalhe para essa alternativa aqui. Na prova, ela foi considerada a alternativa correta, mas foi uma questão passível de anulação. Por quê? A gente poderia considerar que o nosso controle é misto na medida em que nós temos o controle jurisdicional como regra, mas também a possibilidade de que os outros poderes realizem controle de constitucionalidade à sua maneira. Mas nós não temos aqui certas categorias de lei sendo submetidas exclusivamente ao controle político e certas categorias de lei sendo submetidas exclusivamente ao controle jurisdicional. Não existe essa separação, olha, que essa lei só vai ser submetida a controle político, essa lei só vai ser submetida a controle jurisdicional. O que nós temos são 3 poderes realizando todos os tipos de controle, preventivo, repressivo, cada um à sua maneira. Ok? Então, por isso que eu considero, eu ouso discordar do gabarito da questão, e a regra realmente, na nossa Constituição, é a realização de controle de constitucionalidade pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, o gabarito mais adequado seria a letra B. Volta para a tela. Controle concentrado, no qual o Supremo Tribunal Federal, no papel de Corte Constitucional, declara ou não a inconstitucionalidade de uma lei.
essa não é a regra, né? Porque o controle concentrado, ele coexiste com o controle difuso. Então, não é, de certa forma, a regra. A regra não é controle concentrado. Dá para fazer controle tanto concentrado quanto difuso no nosso ordenamento jurídico, e os dois têm igual validade, têm iguais pesos. Cada um à sua maneira, cada um com as suas características, com as suas especificidades, mas os dois são plenamente admitidos e os dois são, de certa forma, regra aqui. Não há um que seja mais preponderante do que o outro. Então, essa também não era a alternativa correta. Então, finalizamos aqui a questão número 3. Pode voltar para mim. No próximo bloco, a gente vai continuar discutindo sobre controle de constitucionalidade, sobre ações de controle concentrado. Eu encontro vocês daqui a pouco.